Olá, voltando. Então, como eu estava falando no final do outro vídeo, em muitos sentidos, a Sylvia Plath era uma jovem da década de 50 típica, né? Tudo aquilo que a gente viu do século XIX e tal, né? Em que as mulheres tinham que ter prendas, saberem pintar um pouco, cantar um pouco, fazer tudo middling, né? Na middling level, tudo mais ou menos para atrair eu digo mais ou menos porque não cabia a elas se tornarem grandes pianistas, grandes pintoras, nada disso, que elas não havia espaço para isso. Mas as prendas eram necessárias e desejáveis para a conquista de maridos. Na década de 50 do século XX, a gente vai ver que acresceu-se a isso, a essas prendas, a formação universitária. Então, é por isso que as mulheres de classe média, em geral, isso era um movimento geral, que a Beth Friedan vai criticar, na mística feminina, como eu mencionei, as mulheres tinham que também tentar que eu digo, iniciar a sua formação, mas talvez não conseguissem terminar, né? E é nesse sentido a Sylvia Plath era uma jovem da sua época. Então ela estudou na Smith College, e entre o junior e o senior year, né? Então, pelo fim da formação dela, ela tenta suicídio, né? E é hospitalizada. E logo que ela sai do hospital, ela termina a universidade, termina o curso, se gradua e gradua summa cum laude, então com louvor e com todos os privilégios e as homenagens da universidade, e ganha uma bolsa, uma Fulbright, uma bolsa Fulbright, que é muito prestigiada até hoje, para estudar em Cambridge. Então ela vai para Cambridge estudar, e lá é que ela vai conhecer o Ted Hughes e se casar. Ela também escrevia, foi convidada para ser editora da Mademoiselle, uma revista para mulheres, né, de mulheres, o nome mesmo diz, né? E a experiência que ela vai ter trabalhando para essa revista, ela vai colocar num livro semi-autobiográfico dela, chamado The Bell Jar. É o único romance da Sylvia Plath, A Redoma de Vidros, de 1963, em que a personagem também tem depressão, também tenta o suicídio e é hospitalizada. Então, assim, o único romance dela tem uma carga de autobiografia muito grande, que também ajuda, vai contribuir para o fato do público e a crítica associarem geralmente a obra dela às experiências pessoais dela, à biografia dela, né? E aí, quando ela finalmente se suicida, isso fica ainda mais forte, essa tendência fica ainda mais forte. Então, aqui nessa biografia, a gente ainda tem comentários do tipo: fueled by an anger toward her husband and her father, she speaks in these poems as one whose feelings are more than her own. É isso que eu quero colocar, né? Porque a gente falou que ela alça o doméstico e o ordinário, né? Que são experiências. Que experiências? Experiências da relação das mulheres com seus maridos, com seus pais, experiências do dia a dia. Ela alça ao nível mítico. E a voz, esse eu lírico do Ariel, portanto, ela dá a essas experiências uma dimensão global, assim, uma dimensão geral, como se esses sentimentos não fossem apenas dela, mas de todas as mulheres, né? Como se ela estivesse falando por todas as mulheres, ou por todas as mulheres que passam por esse tipo de experiência. Então, ok. The appearance of the natural world is never separable from the consciousness of the one who sees it. Então isso também é bem típico no transcendentalismo, né, do movimento transcendentalista. A aparência do mundo natural nunca é separável, nunca pode ser separada da consciência daquele que o vê. Então, é típico do romantismo também, né? Então, o olhar subjetifica a natureza, o mundo natural. O mundo natural não é um objeto, é uma coisa objetiva, uma realidade objetiva que é atingida, que pode ser lida de maneira perfeita e detalhada e minuciosa. Não. Ele está impregnado, a maneira como ele vai ser representado na literatura, como que ele vai ser expresso na literatura, está impregnada do olhar daquele que vai falar, no caso do eu lírico aqui. Então a natureza toda, ela corresponde, ela se une nesse, como se fosse um cosmos, né? Uma cosmovisão do autor. Então ela representa, ela expressa, ela fala, comunica
do subjetivo, da subjetividade do autor ou do eu lírico, né, que no caso da Sylvia Plath também aproximados, não são a mesma coisa, mas estão bem aproximados. Então, bom, aí passando agora para o Ariel Restored, né, que é a versão do Ariel que é a que realmente a ordem dos poemas e a escolha dos poemas realmente foi da seleção da Sylvia Plath. Vou falar um pouquinho do que a Frida Hughes fala, né, da relação dos pais dela. Então, assim, diante do fato de que a Sylvia Plath comete o suicídio, e aí vai se descobrir toda a história que o marido dela estava traindo e que ela estava separada, né? Então, eles moravam em Devon, numa casinha em Devon, que é uma região mais do campo, assim, de mais isolada, longe, não é uma cosmopolita, evidentemente, e é urbana, super urbana como Londres, né? E aí, quando eles se separam, ela ainda fica um tempo vivendo em Devon, que é a casa em Devon, que é a casa que a Frida Hughes considera a casa, o lar, né, e o lugar em que, de fato, a mãe dela viveu a parte mais importante da vida dela. E aí, depois de um tempo que eles se separam, a Sylvia Plath se muda para Londres, ela vai se mudar para a casa em que viveu o outro grandíssimo poeta de fins do século XIX, início do XVIII, o William Butler Yeats. Ela fica histérica, felicíssima de poder morar na casa do Yeats. E aí mora lá com as crianças umas 8 semanas e comete suicídio, né? Então, e aí isso é importante porque a Frida Hughes fica muito chateada, vamos dizer assim, né? Ela fica incomodada quando eles querem colocar a famosa plaquinha azul. Na Inglaterra, eles têm essa tradição de colocar uma plaquinha azul homenageando grandes artistas, grandes pensadores, grandes figuras ilustres inglesas na frente da casa em que a pessoa produziu a maior parte da sua obra, que é admirada pelo público. Então, querem colocar essa plaquinha da Sylvia Plath na casa de Londres. E aí a Frida fala, não senhor, a gente só viveu aqui 8 semanas. E aí a Frida fala, nada deixou tão claro para mim que a morte da minha mãe, o suicídio da minha mãe, se tornou mais importante para a opinião pública do que a obra dela, do que o dia em que quiseram colocar a placa azul na casa em que ela se suicidou, não na casa em que ela viveu realmente a maior parte do tempo e produziu a maior parte da sua obra, né? E a casa de Devon, que foi a que ela viveu anos com o marido e os 2 filhos, a Frida e o Nicholas. E é nessa casa, enquanto eles ainda estavam bem, o casal, a Frida diz que eles eram muito tranquilos, né? Esses rompantes de emoção, de emoção intensa, né? A que a Sylvia Plath era dada a ter, porque ela tinha depressão, né? Ficou depois confirmado com tudo isso, e inclusive está no Bell Jar também. Mas a maior parte do tempo não eram desses momentos efusivos, era de muita calma, colaboração. Ela fala que os pais colaboravam muito um com o trabalho do outro, liam seus poemas para o outro, então a relação era muito tranquila. Ela tem uma boa lembrança da relação dos pais antes do momento que eles se separam, que a Plath não aceita, obviamente, a traição, e aí se separa. Então, tem esses 2 lados, né? A gente, os críticos especializados, a crítica especializada de Sylvia Plath vai ter uma opinião mais bem formada, mas o fato sobre se de fato houve uma opressão, de fato era exagero, né? Enfim, mas a gente, da parte da Sylvia Plath, mas o fato é que a morte dela, o suicídio dela em função da traição, foi maximizado, foi um dado que acabou sendo maximizado, otimizado pelo feminismo, usando como exemplo da opressão masculina, etc. E a Frida não autoriza isso, não gosta disso. Para a Frida, inclusive, a história do Ariel, do livro, tem que contar essas duas versões, a versão que foi organizada pela Sylvia Plath e aquela que foi publicada pelo pai dela, né? Diz ela que o pai dela tinha o maior respeito pela obra da mãe, que lia, que falava muito bem da mãe, sempre alimentou a memória da mãe muito positivamente, né? Mesmo depois que ele se casou de novo e tudo, e que ele organizou pelo bem, pelo que ele considerava, talvez erroneamente, mas o bem da memória da esposa dele, né? Tirando esses poemas que eram mais assintosos, afrontosos em relação a pessoas que iam se identificar, né? Então, o que mais podemos falar aqui?
Ela fica muito, ó. But the point of anguish at which my mother killed herself was taken over by strangers, possessed and reshaped by them. Então, o ponto de angústia, né, que era altíssimo, sim, mas que a mãe dela, que levou a mãe dela a se matar, foi roubado por estranhos, roubado da experiência dela, né, assim, que ela não viu da mesma maneira. Por estranhos, possuído e remoldado por estranhos, né? The collection of Ariel poems became symbolic to me of this possession of my mother and of the wider vilification of my father. Então, o Ariel, essa coleção de poemas do Ariel, acabou se tornando para ela, para Frida, um símbolo dessa possessão do público e crítica da figura da Sylvia Plath, né? Que público e crítica acabaram tornando a Sylvia Plath, segundo a Frida, um símbolo de um monte de coisas com que a Frida não associa a mãe dela, e vilificando também o pai. Então, o pai e a mãe foram, né, na vida dela, pensando na história pessoal da Frida Hughes, foram, como a gente pode dizer, distorcidos, segundo a visão dela, do que ela tinha de visão deles, que ela que conviveu com eles e tudo. Então, o pai foi vilificado e a mãe foi heroicizada. Então, por muitos anos, a Frida Hughes se recusou a ler a obra do pai e da mãe, né? Diz ela que principalmente porque ela era uma poeta também, ela não queria confundir a voz dela, a voz poética dela, com a voz poética dos pais. Mas também para se afastar desses escândalos todos. E aí, aos 35 anos, se eu não me engano, é que ela realmente vai ler. Ela vai ler, na verdade, o Ariel, os poemas de Ariel, para fazer essa versão, fazer o forward, né, a introdução dessa versão do livro da mãe dela. Aí é que ela entra em contato e mergulha nesse eu da mãe dela, e ela vai ver coisas muito diferentes do que as pessoas que não tiveram experiência no olhar dela. Então, evidentemente. Um ponto muito importante é que ela ficou muito marcada, né? Os filhos da Sylvia Plath ficaram muito marcados e foram muito... ela, pelo menos, conta aqui, né? Nada se fala do irmão. Ela conta aqui que foi perseguida, às vezes até perseguida mesmo na rua, para que ela tivesse posicionamento XY em relação a mãe, ao que estava sendo feito da vida da mãe, da obra da mãe e tal. Pessoas até parece que interceptaram ela na rua para dizer, não, mas a placa tem que ficar naquela casa ali, na casa de Londres, que foi a casa em que... Aí acabavam dizendo, a casa em que ela se matou e tal, e ela fala, e daí isso, né? Ela ter se matado é uma parte da vida dela, uma parte muito pequena da vida dela. Eu convivi com ela por anos e anos e tem muitos outros pontos importantes. Mas o interessante, e todo mundo acaba voltando o olhar para essas crianças, porque ela se mata como? Ela liga o gás, ela sela toda a cozinha, né? Porque as crianças estão em casa, ela sela, tem isso no famoso filme que é a adaptação da vida dela, né? Muito criticado, com a Gwyneth Paltrow que faz ela. E as crianças estão na casa, então ela se mata com as crianças na casa. Então as crianças acabam também ganhando esse olhar do público chocado com, oh meu Deus, a mulher se mata com as crianças na casa, que mãe é essa, etc e tal. E aí imagina o desespero dessa mãe, então depende do ponto de vista, né? Imagina o desespero dessa mãe que foi traída pelo pai, então quer dizer, ora pesa mais a deficiência no instinto materno, ora pesa mais a traição do pai que levou ela ao desespero de cometer o suicídio, enfim. Mas acho que vou parar por aqui de falar sobre isso. Eu vou passar isso para vocês, essas duas fontes que eu usei para fazer essa análise da vida da Sylvia Plath, e vamos para os poemas, que é de fato mais importante aqui pra gente. Eu vou concluir esse vídeo e vou começar outro, tá? Então, até logo.